A paz do Senhor Jesus. Bom dia, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Glória a Deus por mais um dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã na Tua presença. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia. Bom dia, Mi. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Simone. Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus por mais um dia, mais uma manhã na presença do Senhor. Bom dia, Janaína. Shalom, shalom a todos que somos povo de Deus, amados, escolhidos. Amém? Glória a Deus por mais um dia de alegria, né? Mesmo que muitos não tenham uma noite de descanso como gostaria, o Senhor nos renova todas as manhãs. O Senhor sempre renova as forças todas as manhãs. É nele que nós encontramos a paz, o refúgio, a nossa força, a coragem. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Meire. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos ler Hebreus 11. Hebreus 11 é a galeria da fé. Como nos fortalece Hebreus 11. É um capítulo inspirador das cartas de Paulo. É uma das cartas mais inspiradoras que nos traz sobre a fé. Amém? Eu desejo que todos estejam bem, que todos vocês estejam fortes, fortalecidas a cada dia mais, na presença do Senhor, diante as adversidades da nossa vida. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Vamos orar para agradecer? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor nas cortes celestiais, glorifico ao Senhor, consagro a minha vida em Suas mãos e declaro que esse ministério é do Senhor. Vem, Espírito Santo, esteja sobre nós, toma o seu lugar de honra nesse ministério, Espírito Santo. O Senhor tem toda a liberdade aqui. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Que a sua vontade seja soberana nesse lugar, nessa hora desse dia de hoje. Eu apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas que estão aqui agora. Cada uma, Senhor Deus, das suas filhas que fazem parte desse ministério, que te buscam, que busca junto, Senhor Deus, da tua presença, o conhecimento da palavra, o alimento do Espírito. Envia os seus anjos, Pai, na casa de todos, de todas as suas filhas e filhos que vêm aqui te buscar, Pai, que vêm te ouvir, Senhor. Quanto temos nos alimentado aqui, Senhor Deus. Envia os seus anjos de proteção na casa de todos. Monta, Senhor Deus, uma guarda protetora, para que cada um, Senhor, que tem te buscado, mantenha a chama acesa dentro dessa casa, como uma lamparina que leva a claridade, a luz intensa o tempo todo, 24 horas por dia. Que o óleo sendo gerado aqui, Pai, seja crescente a cada dia dentro dessa casa. Que essa lamparina nunca se apague, pelo contrário, que ela só cresça a cada dia mais. Fortalece-nos, Senhor, a cada dia. Dai-nos, Senhor Deus, a força. Dai-nos, Senhor Deus, a resistência. Ensina-nos a ser mais constante na presença do Senhor, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, meu Pai. Abençoa-nos, Senhor, com o pão de cada dia, assim como o Senhor alimentou o povo no deserto. Que nunca nos falte nada, Senhor Deus. Nós cremos e tomamos posse da Tua palavra, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos guarda,
nos alimenta dia e noite. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos e declaramos a nossa total dependência do Senhor. Estamos aqui reunidos em seu nome para glorificar o nome do Senhor e te exaltar, Pai, e te louvar e dar glórias ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o nosso dia. Entregamos ele nas suas mãos, Senhor. Dai-nos a bênção para esse dia. Reveste-nos com uma nova armadura das cortes celestiais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Que a nossa armadura, Senhor Deus, seja reforçada e que nós nos lembremos de trocá-la sempre que sentirmos que ela já está cansada, machucada por tantas flechas que vêm. Eu declaro em nome de Jesus que toda flecha que vem em nossa direção bate em retirada, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, nós temos o selo do Espírito Santo sobre nós. Nós sabemos quem somos. O Senhor nos escolheu. Estamos aqui, Pai, para te glorificar. Que a sua palavra nessa manhã venha falar de maneira profunda e individual com cada uma de nós. Que o seu amor nos toque de maneira profunda. Queremos ir para águas mais profundas. E em nome de Jesus nós agradecemos por esse momento. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Amém. Obrigada, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Terezinha, Aparecida, Esther, Mateus Variedade, Sônia, Cris, Marley, Eliane, Márcia, Marineuza. A paz do Senhor Jesus a todos. Que o Senhor nos dê o entendimento e o conhecimento da palavra hoje. Uma palavra profunda, uma galeria de fé, como eu comentei agora há pouco. E essa é a carta de Hebreus 11. Nós vamos meditar hoje, nós vamos ler hoje. É uma carta que nos inspira muito. Hebreus 11 não é sobre teoria. Em Hebreus 11 nós temos histórias vivas que provam que uma fé verdadeira muda decisões. Uma fé verdadeira, ela muda destinos e muda gerações. E é verdade. Uma fé verdadeira, ela te dá força para decidir viver um destino diferente e mudar a sua história, a história da sua geração. Eu sou testemunha disso e é maravilhoso o que Deus faz. Obrigada, Senhor. Hebreus 11 pode ser considerado como a fé que move Deus. É isso que essa carta representa para nós. Uma fé verdadeira move Deus. Ele se inclina a te ouvir, a te olhar ainda mais. Uma fé verdadeira, ela não só move Deus, mas ela transforma pessoas e sustenta a todos em todas as situações, até mesmo nos momentos de dor, nos momentos difíceis. Então o apóstolo Paulo, depois de explicar a obra perfeita de Cristo, nos capítulos anteriores, no capítulo 7, de 7 a 10, o apóstolo Paulo, ele ficou, através das cartas, ele nos trouxe nas Escrituras Sagradas a obra perfeita de Cristo. Quem é Cristo e quais as obras o Senhor Jesus nos ensinou. Agora, aqui nesse capítulo, nós somos chamados à perseverança. E é muito lindo, é edificante para nós viver esse tempo de sermos chamados,
de maneira tão profunda. Muitos aqui nunca viveram esse chamado profundo como estão vivendo agora. Muitas pessoas com anos de vida cristã e estão conseguindo experimentar do profundo amor de Deus nesse tempo somente. E glória a Deus por isso, porque nunca é tarde. O importante é vivermos o amor, é buscarmos esse profundo. O apóstolo Paulo, ele responde com exemplos reais como que se vive essa fé. Como que se vive essa fé? Você pode estar se perguntando, como que eu vivo ela? Então aqui o apóstolo Paulo vai nos trazer exemplos reais. Amém? Então vamos ler o versículo 1. Meu versículo 1 já está grifado quando diz assim, ó. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Glória a Deus. Fé não é expectativa cega. A fé não é uma expectativa cega. É você se ver naquele momento em que você ora diante de Deus e na sua oração você está se vendo na situação que você está pedindo, você está alcançando. O Senhor, ele vai te trazendo aquela visão, a visão que você está alcançando aquilo que ele está te trazendo. Essa é a fé. Isso é a fé. É convicção invisível. Você tem certeza que você vai receber porque você conhece o teu Pai. E quando nós conhecemos Deus, nós temos certeza que nós vamos receber. Por isso é tão importante conhecer o nosso Pai, conhecer Jesus. Fé não é emoção. Fé é um fundamento espiritual. Não acaba. Pelo contrário, essa semente ela cresce em você. Cada dia mais você tem necessidade de buscar mais fé, mais força. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. Olha o versículo 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. A palavra de Deus diz isso. E nós então temos que fazer o quê? Nos mover pela fé para que o Senhor Deus se agrade, se incline e nos aprove. Pela fé. Pela fé entendemos o universo. Entendemos que tudo foi formado por Deus. Tudo foi Ele que criou. Tudo foi o nosso Senhor que fez. Amém? Em nome de Jesus, nós precisamos buscar essa presença que nos acalma, que nos faz sorrir no silêncio. A fé nos faz sorrir no silêncio, porque mesmo que tudo esteja difícil, você consegue sentir o amor de Deus a te envolver. Entende? A criação não nasceu do acaso. Nós vamos ver, mas sim da palavra. Deus dá testemunho de quem vive em fé. Por isso é tão importante quando Deus faz algo na sua vida, você precisa levar o seu testemunho. Você não pode guardar só para você. Você precisa dar o seu testemunho para as pessoas, para elas verem que é possível viver isso, é possível alcançar, é possível ser transformado. É isso que Deus espera de nós, que através dos milagres, do poder dele sobre a tua vida, você alcance outras vidas para ele, por ele. Olha o que diz o versículo 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. É como eu disse,
A criação não nasceu do acaso, nasceu da palavra viva de Deus. A partir do versículo 4 começam os exemplos de fé, que diz assim: foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Abel ofereceu o melhor sacrifício, o melhor que ele tinha, de todo o seu coração. Quando você tem fé, você oferece o melhor que você tem a Deus. Você não oferece o resto. Você oferece o melhor que você pode, o seu melhor tempo. Tudo que você tem de melhor, tudo que você sabe gerar de melhor, é o que você oferece a Deus. Assim como Abel. E a palavra de Deus traz aqui que ele ofereceu o melhor sacrifício. Olha o versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Louvado seja o Senhor. Enoque foi translado por agradar a Deus. Antes de andar com Deus, ele agradou a Deus. Como você tem andado? O que você tem oferecido a Deus? É o melhor? É o melhor que você pode fazer? Ou você pode fazer um pouco mais? Você pode se dedicar um pouco mais a agradar o teu Pai? Olha o versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha aí um versículo para você mostrar para você mesmo e para uma pessoa que não crê, que fala que não precisa. Não preciso disso. Eu tenho a minha fé do meu jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra é muito clara, é muito assertiva. Existem duas certezas: Deus existe e Deus recompensa. Nesse versículo 6, Deus existe e Deus recompensa. Mas sem a fé é impossível agradar ao nosso Senhor. É isso que a palavra nos traz. É isso que Jesus tanto disse. É isso que o Senhor Jesus tanto falou enquanto ele caminhou com os discípulos. Creia em mim. Siga-me. O tempo todo Jesus trouxe esse posicionamento ao povo. Olha o versículo 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Noé obedeceu. Noé construiu uma arca onde nem chovia. Ele só obedeceu. Ele creu na voz que ele ouviu. E ele fez exatamente como o Senhor lhe pediu. Obediência, submissão, rendição, entrega total. Noé viveu para construir a arca. Depois que o Senhor pediu, ele só fez isso, ele focou nisso, para agradar a Deus e ser obediente.
Você tem sido obediente àquilo que você sabe que tem que ser feito? Aquilo que Deus coloca no teu coração para que você faça, você tem feito? Noé obedeceu antes da chuva, nem chovia. Ele obedeceu antes da chuva. Sabe o que significa isso? Que a fé trabalha antes do milagre. Toma posse desse conhecimento, dessa palavra. A fé trabalha antes do milagre. Agora, a partir do versículo 8, nós vamos ver Abraão, quando diz assim: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Saiu sem saber para onde ia. É forte, né? A fé obedece sem mapa, porque Deus te dá a direção. Para que fazer tantos planejamentos? É o Senhor que tem os melhores planos para nós. Nós devemos orar e pedir para que o Senhor nos alinhe. Alinha, Senhor, todos os meus planos aos planos do Senhor. Que seja os planos do Senhor a permanecer sobre a minha vida. Dai-me sabedoria, dai-me entendimento, para que, se aquilo que eu acho que é bom para mim não acontecer, eu entenda que é porque não é o que o Senhor quer para mim. Isso faz parte do não murmurar, de não murmurar se aquilo que você quer não acontece. Lembra do exemplo que eu dei da irmãzinha que queria trocar o carro a todo custo? Quando não é a hora e você insiste, acontece prejuízos. Então não insista com aquilo que o Senhor não quer para você. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 9 diz assim: pela fé, estamos falando de Abraão ainda, tá? Ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido, viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Viveu como estrangeiro na promessa. Quantas vezes nós já vivemos como estrangeiros no meio das promessas de Deus, de maneira que ninguém entendia o que estava acontecendo, mas você e Deus sabiam o que estava acontecendo. Versículo 10: porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Olha, a palavra diz que Abraão esperou a cidade que Deus planejou para ele. Esperar em Deus. Eu não sei o que é, mas Deus tem o melhor para mim. É só essa certeza que eu tenho. É assim que nós devemos viver. A fé, ela vence. A fé, ela te faz olhar além da terra. Ela te dá a segurança que você vai receber além daquilo que você pede. Você só precisa continuar. Não pode desistir. Precisa continuar, ser constante, perseverante, com intenção de cada dia mais que essa fé seja aumentada. Esse é o desejo do nosso coração. É isso que você deve buscar. Sem fé nós não podemos caminhar, nós não temos força. Sem o alimento da palavra para o nosso espírito enfraquece, a nossa fé enfraquece, vira pedra, endurece. A palavra de Deus é o alimento vivo em nós. E glória a Deus por nós podermos ler, por você poder ler sozinha se você quiser. Glória a Deus por você ouvir uma pregação, ouvir Deus falando através de outras vidas. Quanto nós temos a agradecer. Versículo 11 diz assim: foi pela fé que Abraão se tornou pai,
embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Abraão recebeu uma promessa e ele tomou posse dessa promessa. Ele recebeu força. Ele creu de todo o coração. Então entendam que aqui o versículo 11 nos traz que a fé vence o impossível biológico. A fé vence. Deus concedeu a Abraão e Sara um filho na velhice, cumprindo ali a promessa, provando que Ele é Deus, o Senhor. Aleluia. O versículo 12 diz assim: assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. De um homem quase morto nasceu uma nação. É isso que diz a palavra de Deus. Fé gera vida aonde não há vida. É isso que a fé faz. Ela gera aonde não havia vida. Glória a Deus. Que a sua fé seja aumentada. Que a sua fé seja multiplicada hoje, depois dessa palavra, em nome de Jesus. Versículo 13 diz assim: todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. Morreram sem ver tudo, mas morreram crendo. Assim como nós, se um de nós formos arrebatados antes do arrebatamento final, nós morreremos com fé, crendo, mas sem ver tudo. Quantos já estão sendo chamados para voltar para casa, mas foram crendo? Assim foram esses que o apóstolo Paulo citou até agora. Obrigada, meu Deus. Fé não exige tudo agora, é isso que diz aqui. Só que continuemos, nós precisamos continuar, não desistir, não parar. Versículo 14 diz assim, e aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Nunca ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Vejam que eles procuravam uma pátria melhor. Glória a Deus. Uma pátria melhor. Nós vivemos para esperar por isso, pela nossa vida na eternidade, aonde não haverá mais dor, nem sofrimento, nenhum tipo de enfermidade, onde não haverá ódio. Todos nós esperamos em Deus essa pátria melhor que a palavra nos traz. Obrigada, Senhor. É ter fé e ter a certeza que esse mundo não é o fim. Existe a glória de Deus onde nós viveremos. Olha o versículo 16, o versículo 17. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim, ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E por assim dizer,
Abrão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Obrigada, Jesus. Essa fé que nós buscamos, sabia? Essa fé que queima em nós, por Deus. De não temer a Deus a tudo aquilo que pede, a tudo aquilo que Ele te pede. É entregar a Ele de todo o teu coração tudo aquilo que Ele te pede. Porque você tem certeza que se Ele está pedindo é porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é que tem que ser feito. Abraão aqui foi para entregar o seu único filho da promessa em sacrifício. Ele confiou que Deus podia ressuscitar Isaque. E ele foi com o coração cheio de amor e fé, rendido. Foi submisso ao Pai. A fé nos faz obedecer mesmo sem entender. A fé nos faz obedecer mesmo sem entender. Você pode estar vivendo um tempo que você orou para isso. Então louve a Deus. Agradeça ao Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Nós te amamos, Senhor, com toda a força do nosso coração. O versículo 20 diz assim: foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Agora aqui vai falar sobre os patriarcas. Isaque abençoou o futuro. É isso que nos traz no versículo 20. O versículo 21 diz assim: foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Aleluia. Por isso, quando nós oramos, nós dizemos: Senhor meu Deus, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, grandes homens da fé, grandes homens, filhos de Deus, obedientes. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Então o versículo 21 diz que pela fé Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na bengala e adorou a Deus. Adorou apoiado no bordão, no seu bordão. Fé não depende da força física, entende? A fé não depende da força física. A fé está em você, independente da idade do seu corpo físico. Você pode ver pessoas sem força física nenhuma, mas com uma fé tremenda. Assim é o exemplo aqui para nós de Jacó. O versículo 22 diz assim: foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com o seu povo. Obrigada, Deus. José falou sobre o êxodo antes de acontecer. A fé antecipa a vitória. É isso que traz o versículo 22 para nós. A fé antecipa a vitória na nossa vida. Se você caminha com Cristo, você já é vencedora, você já é vencedor, porque Cristo venceu todas as batalhas. Cristo vence, Ele é vivo, Ele está sentado ao lado de Deus, Pai. E se nós estamos com Ele, quem nos impedirá? Quem se levantará contra Deus? Ninguém. Ele é soberano, Ele é poderoso. Olha o que diz o versículo 23. Começa a trazer agora sobre Moisés e a renúncia. O versículo 23 diz assim: foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei.
desobedecer, tá? Porque o rei queria matar as crianças, nós sabemos, né? Então eu vou ler de novo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Seus pais não temeram o decreto. A fé protege mesmo quando tudo ameaça. É isso que esse versículo nos ensina. Eles estavam sendo ameaçados, mas eles tinham fé. O pai de Moisés tinha fé. Os pais de Moisés acreditavam em Deus, no nosso Deus. Por isso eles desobedeceram às leis e esconderam o menino. Então esse posicionamento dos pais de Moisés nos ensina que a fé protege, mesmo quando tudo ameaça. Tá bom? Glória a Deus. O versículo 24 diz assim: Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Glória a Deus. Moisés rejeitou o Egito. A fé, o coração em Deus, o coração conectado com o Senhor Jesus, escolhe Deus ao invés do prazer. Escolhe o que é eterno ao invés do que é temporário. Esse é o exemplo de Moisés para nós. A fé faz com que todo o nosso ser fique cheio da presença do Espírito Santo, fique cheio do amor de Deus. E quando nós somos cheios do amor de Deus, nós temos essa atitude de Moisés. Nós vamos preferir a presença de Deus do que os prazeres temporários desse mundo, do que as coisas que nós sabemos que passam. Nós vamos escolher viver com os olhos fixos na recompensa futura, que é a eternidade, do que viver com os olhos apegados às coisas desse tempo, que são temporários. Glória a Deus. Versículo 27 diz que foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Aleluia. Moisés não temeu ao rei. Ele sabia quem ele estava servindo. Ele sentia, ele vivia o poder de Deus. Mesmo sendo invisível, ele não temeu a ira do rei. A fé enfrenta todo o poder sem medo. Porque a fé te protege, a fé te sustenta. A palavra de Deus nos traz essa promessa. Versículo 28 diz assim: Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Aqui traz que naquele tempo ele guardou a Páscoa pela fé. Glória a Deus. A fé obedece tudo aquilo que Deus pede. A fé obedece todos os rituais espirituais com significado. Com significado. Então foi passado o sangue do Cordeiro em todas as portas das casas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos, para que o anjo da morte não entrasse naquelas casas. Isso foi feito por instrução de Deus. O Senhor falou com Moisés, dando essa ordem, e Moisés obedeceu aquilo que o Senhor pediu
que fosse feito. O versículo 29 diz assim: foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. A fé cria caminho onde não há. A fé cria caminho onde não há. O mar aberto é um exemplo disso. Glória a Deus. A partir do versículo 30, nós vamos ver sobre a fé nas conquistas e nos livramentos, quando diz assim: foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Caiu sem ataque. Glória a Deus. Como eu amo Deus. Como não amar? Como não amar o Senhor? Como não? 7 voltas, marchando em fé, acreditando que o poder de Deus derrubaria aquelas muralhas. Deus derruba todas as muralhas da sua vida, se você crê. Deus derruba todas as fortalezas à sua volta, se você acredita que Ele tem o poder sobre todas as coisas. Deixa Deus agir, deixa Deus cuidar das coisas para você. Amém? Em nome de Jesus, deixa Deus cuidar. A fé derruba paredes invisíveis. A fé transforma. A fé vence tudo. Amém. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Vá em paz, minha irmã. Em nome de Jesus, eu declaro que a recuperação da cirurgia do seu pai será mais rápida do que o previsto, porque as mãos do nosso Senhor Jesus está sendo colocada sobre todo o procedimento que foi feito sobre a vida do seu pai, em nome de Jesus. Amém? Os anjos do Senhor estão junto de você e te conduzirão em tudo, em nome de Jesus. O versículo 31 diz assim: foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. A fé de Raabe é linda. Ontem ainda eu estava conversando com a Dani aqui em casa, e o apóstolo da nossa igreja comentou sobre o furacão, né, que está acontecendo na região de Santa Catarina. E aí eu disse para ela: é preciso ter fé. Ainda dei o exemplo de Raabe para ela. Eu falei: toda a cidade caiu, todas as casas foram desmontadas, mas a casa de Raabe permaneceu em pé pela fé. Precisa ter fé. Nós precisamos ter fé. Eu usei esse exemplo ontem, porque eu comentei sobre o furacão, né, que estaria passando ventos leves por aqui, e aí eu percebi um medo no coração dela. E aí eu falei: nós precisamos ter fé. Eu creio que todo o vento pode passar, mas as mãos de Deus estão sobre a minha casa, assim estará sobre a sua. É a fé que agrada o coração de Deus que nós precisamos gerar. O medo não é de Deus. O medo, o desespero, o apavoramento, o pavor, não vem de Deus essas coisas. É tudo obra do inimigo querendo trazer instabilidade, querendo paralisar o povo. E nós precisamos buscar por discernimento espiritual sobre isso. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós vimos aqui no versículo 31 que Raabe foi salva pela fé, né? A fé faz o quê? A fé redime o nosso passado. Não importa o que ela foi, para Deus importava o que ela estava sendo naquele momento, naquela hora. Assim é com você. Não importa o que você fez lá atrás, não importa. Importa para Deus o que você é agora. Quem você está sendo agora.
na presença dele. O passado já ficou para trás, ó, é passado. Hoje é presente. Presta atenção. Presente. Olha esse nome. É um presente. O dia de hoje é um presente para nós. Então nós temos que viver esse presente de Deus na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Olha o versículo 32. Agora vai trazer sobre os heróis, né? Quando diz assim: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Deus usa fracos, falhos e comuns para fazer o mover dele. É isso que esse versículo nos traz. O versículo 33 diz assim: pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões. Conquistas, livramentos e vitórias. É isso que relata para nós. Conquistas, livramentos e vitórias. A fé pode curar, a fé pode te livrar e a fé pode te prosperar. Então a fé cura, livra e prospera. Amém? Obrigada, Senhor. Como nós te amamos, meu Deus. O versículo 34 diz assim: apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Aleluia. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Louvado seja o Senhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros serrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelha e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra, onde o mundo não era digno deles. Aqui nós vemos um tempo em que eles foram torturados, eles foram rejeitados e muitos foram mortos. Mas eles não deixaram de profetizar da fé, porque eles sabiam que o que esperava eles após a morte desse corpo era muito melhor do que aquilo que eles estavam vivendo. Eles não abriram mão, porque eles sabiam que existia um mundo, que existia o reino celestial que acolheria eles. A fé também sustenta cada um de nós na dor, assim como sustentou esses homens. A fé é a certeza de que o que nós vivemos aqui é temporário. O versículo 39 fecha o capítulo para nós, quando diz assim: porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas. Todos foram aprovados pela fé. A palavra de Deus nos testifica nisso. Mas não receberam tudo. Por quê? Porque Deus estava preparando nós. Nós somos a continuação da história da fé. Nós somos a continuação da história da fé. Como não buscá-la? Como não viver? Como não amar? Como não ser obediente? Como viver e não dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá?
por tudo aquilo que nós recebemos. A fé não é tortura. A fé é fortuna, é postura. Obrigada, meu Deus. Não é o que eu recebo, é o que eu confio. Não é sobre o que eu recebo, não é sobre o que você recebe. É sobre em quem você confia. Isso é fé. A fé, como nós vimos aqui, não garante conforto, ela garante propósito para nós. A fé nos traz o propósito diário da nossa vida com Deus. Nós vimos que alguns venceram, alguns morreram, outros foram aprovados. A fé, ela nos coloca em posição de decidirmos viver antes de ver aquilo que nós estamos colocando diante do trono de Deus. É na fé que nós esperamos o tempo do Senhor para todas as coisas na nossa vida. A fé não muda Deus, a fé muda você. Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre será o mesmo. A fé muda você, a fé te transforma, é o seu interior que é mudado, que é transformado. A fé muda quem confia em Deus, porque Deus sempre vai ser o mesmo. Você faz parte dessa história, eu faço parte dessa história. Hebreus 11 não terminou, nós somos o próximo capítulo. É uma continuidade. Por isso, cada vez mais que você conhecer a Deus, mais fé você vai ter. Porque você vai se agarrar a todas as promessas, a todas as verdades vividas. E você não vai deixar ninguém te roubar isso. Você vai ter força, a autoridade de não permitir que ninguém te roube. É uma construção diária na presença do teu Pai. É uma construção diária do seu momento de intimidade com o Senhor. Amém? Quando você carrega uma fé genuína, você obedece, você renuncia a tudo, você suporta o processo. Quando a fé é genuína em você, você espera e permanece em Deus. Você não se apressa mais, porque você entende que se apressar pode colher verde, e colher verde perde a oportunidade de colher o certo, sem prejuízos, e o verde pode trazer prejuízos. Não negocie Deus. A fé é inegociável. Quem tem a fé verdadeira não negocia Deus em nada, não abandona a caminhada. Glória a Deus. E não depende do cenário para amar a Deus. Você continua amando Deus em todos os cenários da sua vida, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Porque se Deus me dá, Ele é Deus. E se Ele não me der, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo meu Pai. Assim são os nossos pais terrenos, não é? Se Ele nos dá, se eu dou aos meus filhos, eu continuo sendo mãe. E se eu não dou, eu continuo também. Que nós possamos deixar esse ensino lindo de hoje criar raízes profundas no nosso coração,
no nosso espírito, na nossa alma. Que a sua consciência entenda que quem tem que ter o domínio sobre a sua vida é o seu espírito e não a sua alma. É o seu espírito quem governa, porque Deus é espírito e nós precisamos viver em espírito para conseguir ouvir a voz dele. Nós precisamos viver em espírito para caminhar certo. Amém? Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. É uma palavra que nos constrange. Nos constrange pelo amor do Senhor Deus sobre a nossa vida. Nos constrange diante de cada obediência desses filhos de Deus que foram trazidos como exemplo na palavra de hoje. Então você está vivendo e sentindo a verdade que diz: o amor de Deus nos constrange, o Espírito Santo nos constrange a nos chamar para mais perto. Amém? Tá cansado? Descansa. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada. Quando o Espírito Santo quer algo de você, ele não te deixa dormir. Ele quer que você entenda. Você precisa entender. Se você passar por esse tipo de acontecimento, você fala: poxa, mas eu não tenho dificuldade para dormir. Por que eu não estou conseguindo dormir? Porque eu tenho acordado todo dia nesse horário. É o Espírito Santo que te chama. Levanta. Preciso falar com você. Eu preciso falar com você. Eu preciso te usar. Você é um instrumento valioso para Deus. Não deixa as vontades da carne sufocar o Espírito Santo que quer falar com você. Amém? Em nome de Jesus. Todos os dias nós temos muito que aprender. E assim como esses homens, nós sairemos daqui sem saber de tudo. Mas o importante é não desistirmos, é continuarmos crendo todos os dias, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Amém? Muito forte hoje a presença do Espírito Santo. Meu Deus, obrigada, Jesus. Que o Senhor te use hoje de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a bênção do Senhor para esse dia de hoje. A tua palavra diz que a fé nos protege. É verdade, Senhor. Quando nós nos revestimos das armaduras do Senhor, nós colocamos o escudo da fé sobre um dos nossos braços. Seguramos em nossas mãos o escudo da fé e declaramos que todo dardo do inimigo bate em retirada em nome de Jesus, porque a fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo, mas nós sabemos que alcançaremos. Vitória, vitória, alcançaremos a vitória. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor nos auxilia, porque a tua presença, Espírito Santo, respeita o tempo de maturidade espiritual de cada um de nós, porque o teu amor nos constrange e nos faz querer buscar cada dia mais, aumentar a chama da nossa lamparina, a manter acesa a chama do fogo, do avivamento em nós. Esse fogo que nos trouxe vida aonde estava morto.
esse fogo que nos trouxe esperança quando nós não tínhamos mais esperança. Visita a nossa casa, Pai. Visita a nossa família, Senhor. Que cada família que está aqui, Senhor Deus, sendo representada por uma filha ou um filho do Senhor, venham a sentir o Teu poder, o Teu mover, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra, Senhor Deus, em verdade diz que o Senhor nunca abandonou e nunca abandonará aquele que Te busca com o coração rendido. Então, Senhor, estão aqui, todos nós estamos aqui, filhos e filhas do Senhor, com o nosso coração rendido a Ti, Pai, dizendo, Pai, que a Tua vontade seja feita na nossa vida, que a Tua vontade seja soberana sobre nós, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor todo o nosso dia de hoje, cada alimento que nós vamos preparar. Consagramos, Senhor, o nosso trabalho. Abençoa, Pai, o nosso trabalho. Estenda, Senhor, Suas mãos sobre o trabalho de cada um de nós. Protege, Senhor Deus, os nossos negócios. Protege, Pai, com o Teu poder e com o fogo do Teu Espírito Santo, as finanças das famílias de todos que estão aqui, Senhor Deus. O Senhor é o Deus provedor. Nós confiamos no Senhor. Obrigada pela rica palavra dessa manhã, que nos preenche mais do Teu amor, que nos posiciona, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos cura, palavra que nos livra. Obrigada, meu Deus. Queremos viver desse amor todos os dias da nossa vida. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, é isso que nós declaramos diante do Teu trono de graça. Eu peço que o Senhor conceda mais discernimento espiritual a todos que estão aqui, em nome de Jesus. Que todos, Senhor Deus, que todos tenham mais discernimento, mais entendimento da Tua palavra, Pai. É isso que eu oro e Te agradeço. Agradeço ao Senhor por esse ministério, que já quase faz um ano que o Senhor colocou no meu coração. Obrigada, obrigada, obrigado, meu Deus. Toda a honra e toda a glória do Senhor. Nós estamos aqui todos os dias para glorificar o Teu nome, dizer que nós Te amamos, que somos vulneráveis, que somos fracos, que somos pecadores, que precisamos do Senhor. Precisamos do Teu amor, precisamos da Tua presença, precisamos ser totalmente guiados pelo Senhor. Os nossos passos só serão certos se o Senhor estiver junto de nós. É isso que nós declaramos de todo o nosso coração, com toda a alegria, Pai. Guarda-nos por esse dia. Protege a nossa família, Senhor. Eu declaro que todo o laço do inimigo está sendo desfeito agora, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que toda seta, que toda corrente, que todo cordão que vem do inimigo querendo te impedir de prosseguir, eu passo a espada de fogo agora e corto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Todo o poder é do Senhor. Que a nossa vida seja instrumento de edificação e avanço do Teu reino, por onde nós estivermos. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Independente do cenário, a fé que você carrega te fortalece. Independente do cenário, a fé que você carrega não permite que você abandone a sua caminhada.
Amém? Deus te abençoe, que você fique com essa palavra guardada nesse dia, mas que ela te acompanhe por toda a sua vida, enquanto for essa vida. Amém? Em nome de Jesus. Até amanhã, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe e te guarde por onde você caminhar no dia de hoje. Tchau, até amanhã, em nome de Jesus.